Paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus, a sua paz, comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, na minha vida. Hoje vamos ler, com a ajuda de Deus, Mateus capítulo 24, do versículo 36 até o 44. Já deixa o like, envia para alguém esse vídeo, se inscreve aí no canal e vamos juntos aprender da palavra, tá? Pega a sua Bíblia, acompanha a leitura. O título: O sermão continua, exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considera isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensai. Glória a Deus. E aqui se encerra mais um discurso que Jesus fez, mais um sermão, mais uma conversa, mais um conselho que ele deixou para os seus apóstolos, seus discípulos, que serve para nós, que somos seguidores de Jesus, ele é o nosso mestre. E ele falou para aquela geração que o dia, a hora ninguém sabia, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então Jesus em carne, ele não sabia quando seria esse dia, a volta, né? Então, mas creio eu, tenho certeza que ele indo para o céu depois da sua missão aqui na Terra, ele sabe o dia, ele sabe a hora, porque toda a honra, toda a glória foi dada para ele, Cordeiro inocente, né? E aí, ele conta aqui uma comparação que ele fala: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Vamos lá. Para você que conhece a história de Noé, ou para você que não conhece, vai conhecer agora. Noé era um homem justo, temente a Deus, amigo de Deus, e Deus contou para ele o que ele queria fazer com a humanidade. E a terra estava com muita perversidade. E Deus queria dar um reset ali, né? Começar tudo de novo. E viu em Noé, um homem justo, e passou para ele uma missão dele construir uma arca, um lugar forte ali, né? Que Deus mandaria um dilúvio e acabaria com tudo e seria salvo quem estivesse na arca, né? E assim foi. Deus entregou essa missão pro Noé. E imagina a aflição de Noé. Ele passou os anos anunciando para os seus amigos, para os seus parentes, para a sociedade que vivia ali com ele, nos povoados. E ele dizia: olha, Deus vai mandar um dilúvio, eu vou construir uma arca. Talvez ele pediu ajuda para as pessoas: me ajuda aqui a construir, porque Deus vai mandar uma chuva e só vai ser salvo desse dilúvio quem estiver dentro da arca. E Deus passou para ele o projeto, como seria, e ele passou muita dificuldade e prova, e ele foi perdendo a credibilidade dele, porque eu já vi alguém falando, né, que era aonde ele construiu a arca, era um lugar que tinha muito mato,
E, e ali não tinha rios, não tinha água, não tinha água no volume que teria um barco, uma arca, né? E então a galera passava e dizia que ele talvez estava doido, e dizia que conversa é essa, não é? E resumindo bastante, a palavra nos mostra que 8 pessoas entrou na arca. Então, Noé e mais 7 pessoas creram no que Deus falou para ele. Talvez essas pessoas que ajudaram ele a construir a arca, né? E essas 7 pessoas, 8, na verdade 8, eram Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E assim foi. Já vi alguém também falando que foram 100 anos construindo a arca, e 100 anos talvez ele anunciando para as pessoas, 100 anos talvez as pessoas dizendo para ele que ele estava doido, que não fazia sentido aquela história, que ele estava perdendo tempo da vida dele construindo uma arca onde não chovia tanto, aonde não tinha um rio, não tinha um volume de água que daria para que essa arca, esse barco andasse. Não era num oceano, né? Nos rios grandes. E assim foi, e esse homem simplesmente seguiu o que Deus, o projeto que Deus entregou na mão dele. E aqui fica uma pergunta para mim e para você. Você está seguindo o projeto que Deus entregou, que confiou em você, independente se as pessoas entendem ou não, independente se as pessoas concordam ou não com o que Deus entregou para você? Você está sendo obediente àquilo que Deus falou para você? A você perseverar? Por quê, gente? Deus entrega as coisas na nossa mão, mas por críticas, por distrações, por N motivos, nós deixamos o projeto de Deus e desviamos para alguma outra coisa, tarefa do dia a dia. Não estou dizendo que nós não temos que cuidar da nossa vida, mas de trabalhar, de viver, de se relacionar com as pessoas, de conviver, de congregar, mas o principal é se nós estamos obedecendo e vivendo o projeto que Deus entregou para nós. E aí, o Noé, o que acontece? Passou esses tempos, né? E a palavra diz aqui: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E o não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Olha lá que interessante. Então, os homens passaram aqueles anos todos, Noé evangelizando, anunciando, dizendo: se arrependa dessas suas más obras, entra na arca. Ali também a gente conhece a história, diz que os animais vieram, né, em par, e tanto macho e fêmea, e entrou na arca. E assim foi, Noé entrou na arca, Deus fechou a arca para o lado de fora, e começou o dilúvio, começou o desespero. As pessoas, a palavra relata que as pessoas batia na arca, né? Dizia: abre, Noé, abre a porta para nós entrar. Mas eles tiveram 100 anos, não sei aos certos anos, eu já ouvi dizer que era 100, mas eles tiveram tanto tempo para acreditar no Noé, talvez para ajudar no projeto do Noé, ou simplesmente entrar na arca, se arrepender dos seus pecados e obedecer ali a salvação que estava sobre a arca, né, de Noé, a salvação do dilúvio. E eles não acreditaram. E eles não perceberam. Eles foram vivendo a sua vida, como aqui diz,
Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E o não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha que interessante, ó. Presta atenção nessa passagem aqui, ó. Versículo 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Presta atenção nessa palavra aqui, ó. Levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando Jesus voltar, vai ser semelhante a isso. As pessoas vão estar distraídas, comendo, bebendo, comprando, se casando, vivendo a vida, né? Hoje com tecnologia, enfim, fazendo as mesmas coisas. Vai ser semelhante ao dilúvio, os dias antes do dilúvio, na volta do Filho de Deus, Jesus. E aí ele fala assim, ó, então, lembra que eu falei para você se apegar na palavra aqui, ó, e os levou a todos. Veio o dilúvio e os levou a todos. Levou quem estava fora da arca. Presta atenção nisso daqui, ó. Porque Noé e sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, elas estavam dentro da arca, salvas do dilúvio. Então eles não foram levados pelo dilúvio. E os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Presta atenção nisso. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. É nisso aqui que eu estou querendo dizer. Ó. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Aqui, as pessoas têm a interpretação da palavra que os que são levados são os que vão ser arrebatados, são os que vão ser levados para Deus. E não, lembra aqui, ó, se a palavra está dizendo que assim será também na vinda do Filho do Homem, está falando que vai ser igual. Então, no versículo 39, está falando assim, ó, e não os perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Ou seja, o dilúvio matou todos. O dilúvio condenou todos à morte, porque os que estavam na arca, que era 8 pessoas, que a arca simboliza a salvação da vida, a salvação da perdição, da condenação, que era o dilúvio, certo? Então essa palavra aqui, os levou a todos, essa palavra está se referindo às pessoas que foram levadas pelo dilúvio. Elas foram mortas, elas foram condenadas a morrerem pelo dilúvio. Interessante? Então tem muitas pessoas que interpretam essa parte aqui do 40, versículo 40, então estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. As pessoas pensam que o levado é os que vão para a glória de Deus. E os levados serão os que vão ser condenados. E os deixados, lá, levado um e deixado o outro, no campo, e depois fala moendo, no moinho será levado a um e deixado a outro, essa palavra, o que vai ser levado aqui, ó, nessa palavra levada uma ou levado um, são as pessoas que vão ser condenadas. Elas não entraram na arca, né? Em outras palavras, elas não acessaram o sangue de Jesus, elas não confessaram os seus pecados, elas não creram na salvação que está em Jesus, que Jesus representa a arca. Então, nessa nova vinda de Jesus, o crer em Jesus, confessar com a sua boca, crer no coração que Deus enviou ele, ressuscitou, mandou ele, que ele foi para a cruz, o seu sangue comprou nós. Nós temos que crer no coração, confessar com a nossa boca que ele é o Filho de Deus, que nós, crendo pela fé, nós alcançamos a graça do Filho de Deus. E nós, fazendo isso, sendo batizado, nós acaba que automaticamente entrando na arca. Outras pessoas não vão nem batizar, dependendo do caso, como o ladrão da cruz, que não teve tempo de batizar, mas ele creu que Jesus era o Filho de Deus,
que ele estava lá injustamente, que ele não deveria estar lá. E ele fala para o outro ladrão da cruz e fala: olha, não fala do mestre. Eu e você merecemos estar aqui. Nós estamos aqui na condenação de cruz porque nós roubamos, matamos, fizemos crimes, então nós estamos pagando, mas esse homem é justo. E ele fala para Jesus: lembra de mim. Então ele não batizou, não deu para descer da cruz e batizar. Então só de você crer nessa obra de Jesus na cruz, automaticamente você entrou na arca. Tá vendo a comparação aqui? Você entrando na arca, você vai estar guardado e você não vai ser levado no dia da ira do Senhor, no dia da condenação do Senhor. Você já vai estar guardado na arca que hoje, simbolicamente, eu estou aqui chamando de Jesus Cristo. Entende? Isso aqui é o Evangelho, gente. Você precisa crer, entender nisso daqui. E porque essa é a palavra de Deus. É por isso que Jesus veio anunciar, ele deu esses sermãos, ele fez muitos discursos, ensinou, deixou escritural aqui, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, para que nós possamos entender e ser vigilante, como aqui está falando. E aí, gente, vamos seguir aqui, no versículo 42. Deu para entender isso daqui, né? Sobre e os levou a todos, né? Então os que vão ser levados não são os que vão ser levados por Deus, vão ser os que foram levados pelo pecado para serem condenados por terem rejeitado o amor de Deus e a obra de Jesus na cruz, o sacrifício de Jesus. E aí ele fala no 42, vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então aqui é uma comparação, como se Jesus aqui ele viesse de surpresa, né? Como se, não que está comparando Jesus como um ladrão, mas ele está dizendo assim, ó, se um pai de família soubesse que um ladrão ia entrar na casa dele, ele não ia vigiar, ele não ia ficar atento, trancar a porta, ter seguranças ali na casa, ele ia fazer alguma coisa para que o ladrão não minasse, né? Então, esse ladrão seria, aqui veio na minha mente, aqui uma parte, essas distrações. Não deixe as distrações minar o seu tempo, para que você não venha viver o propósito de Deus na sua vida. E aí, você vigiando, ainda que o Senhor volte na sua vida, ou essas distrações, você vai estar ali, vai ser achado. Tanto pelas distrações, quanto pelo Senhor, se ele voltar, como aqui está dizendo, né? Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Então, ainda que nós não pensamos, vou falar por mim, tá, gente? Nós acordamos, trabalhamos, vivemos, congregamos, oramos, mas nós nem pensamos, e se hoje for o último dia? E se Jesus voltar para mim hoje? Porque Jesus ele volta diversas vezes individualmente para várias pessoas. Ele recolhe uma aqui, recolhe outra ali, e a pessoa dorme no sono dos justos, né? Mas vai ser o dia que ele vai vir publicamente para todo mundo. O céu vai se abrir, como nós lemos aqui no vídeo anterior, que relata o sermão continua a vinda do Filho do Homem. Te convido a assistir. E aqui ele fala, nos exorta, né? Nos aconselha a vigiarmos, gente. Vigiarmos nas distrações, ficar vigilante e viver aquilo que Deus nos entregou. Assim como esse Noé foi um homem justo e obedeceu em meio às críticas, em meio às
os memes, né? Hoje seria memes, né? Ele, talvez, a geração dele ali desacreditou dele, ele não tinha credibilidade na sociedade, porque ele simplesmente ouviu a voz de Deus. E se for para o mundo, se for para sua família, se for para as pessoas próximas de você, desacreditar do que Deus falou para você, fica com o que Deus falou para você. Não, como a palavra diz, aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus, mas aquele que quer ser amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Então, seja amigo de Deus, independente do que aconteça, independente do que as pessoas falem, mas fique firme e obedeça a Deus. Vou encerrar aqui, tá, gente? Acho que ficou bem esclarecido esse vídeo. Te convido a assistir os outros vídeos, tá bom? E Deus abençoe a sua vida, compartilha com alguém, envia para alguém esse vídeo. Tamo junto. Beijo no seu coração.